Uma humana beijou a vampira errada. Em menos de 1 hora, o nome dela seria sinônimo de heresia. 2 reinos iriam à guerra. E ela seria marcada como a criatura que partiu o véu entre a luz e a noite. A noite estava estranha demais para ser só mais uma noite. O vento mudava de direção sem aviso. As nuvens se contorciam como se algo lá em cima tentasse rasgar o céu. E o silêncio da estrada parecia atento demais. Elara Vossen puxou o capuz um pouco mais para baixo, como se o tecido pudesse protegê-la de presságios. Ela não era soldado, não era sacerdotisa, era apenas a herdeira de um pequeno título nobre, enviada para longe por segurança, depois de decisões que nunca foram realmente dela. Mas naquela noite, cada passo em direção às ruínas do antigo templo parecia um erro que o mundo inteiro estava esperando que ela cometesse. O coração batia forte demais para alguém que não estava fugindo. Ainda, as colunas quebradas do templo surgiram diante dela, recortadas contra o breu. Pedras antigas, marcas de oração apagadas pelo tempo, o cheiro de um lugar que já viu sangue demais. Assim que Elara atravessou o arco destruído, sentiu. Não estava sozinha. Um som sutil cortou o ar. Não era vento, não era bicho. Era respiração, controlada demais para ser humana. Elara levou a mão à adaga na cintura. Sabia que não adiantaria, mas o gesto dava a ilusão de controle. A sombra à frente se destacou das trevas, como se as próprias paredes tivessem decidido tomar forma. Ela a reconheceu antes mesmo do nome surgir na mente. Pele pálida como mármore à luz da lua. Armadura de couro negro ajustada ao corpo como se fizesse parte dele. Cabelos escuros presos com disciplina militar. Olhos vermelhos, frios e perigosamente curiosos. Serafine Kyle Terris, a vampira de Valquíria, a filha do general que ensinava monstros a serem ainda mais letais. O tipo de criatura que Elara tinha sido criada para temer, não para encontrar sozinha no meio de um templo em ruínas. Você está longe demais da estrada, humana, Serafine disse, a voz baixa, cada palavra perfeitamente controlada. Este lugar pertence à noite. Elara tentou manter a coluna ereta, mesmo com as pernas pesando. Não vim procurar problemas, respondeu, sem tirar a mão da adaga. Serafine deu um passo à frente. A distância entre as duas sumiu rápido demais. O ar pareceu ficar mais denso, como se o templo prendesse a respiração. Os problemas procuram você, a vampira disse, e, hoje, encontraram. Antes que Elara pudesse entender o que aquilo significava, ouviu. Passos. Muitos. Rápidos. Pesados. Tochas surgiram na entrada do templo como feridas de luz na escuridão. Soldados humanos invadiram as ruínas com armaduras marcadas pelo símbolo do sol no peito e lâminas de prata nas mãos, todas voltadas para Serafine. Elara se lançou instintivamente para o lado, o coração disparado. Serafine a puxou pelo pulso num reflexo, mantendo-a perto do corpo como se fosse um escudo, ou algo mais valioso do que admitiria. Lá, um dos soldados gritou. A vampira! O sacerdote atrás deles levantou um artefato metálico que parecia uma corrente de prata trançada com fragmentos de cristal. Criatura da noite, em nome da luz, renda-se ou será purificada pelo sol. Serafine deu um sorriso curto, sem humor, sem medo. Eles mentem mal demais, murmurou. Se tivessem vindo para prender, não trariam prata suficiente para um massacre. Elara olhou em volta, procurando uma saída. Não havia. Ruínas atrás, lâminas à frente. Uma vampira ao lado, e uma sensação crescente de que alguma coisa dentro do peito dela estava acordando. Fiquem atrás! O sacerdote gritou para os soldados, apontando para Elara. A luz nela ainda está fraca, mas eu sinto. Não deixem que a vampira a toque de novo. Elara congelou. De novo? Eles achavam que ela já tinha sido contaminada, infectada. Como se apenas estar perto da vampira fosse uma doença. Serafine deu um passo à frente,
ficando entre Elara e as espadas. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, rosnou. Saiam do caminho. O sacerdote ergueu a corrente de prata, que brilhou como se puxasse a luz do ar. Criaturas da noite não merecem palavra. A tensão quebrou como uma corda esticada demais. Os soldados avançaram. Lâminas erguidas, prata brilhando, tochas tremendo. Elara prendeu o ar. Serafine se moveu primeiro, rápida demais para que olhos humanos acompanhassem. A primeira lâmina encontrou apenas o vazio. A segunda quase tocou o ombro de Elara, até ser rebatida por um golpe preciso da vampira. Abaixe a cabeça, Serafine ordenou. Elara obedeceu sem pensar. O som de metal chocando contra a pedra ecoou, seguido por um grito. O cheiro de sangue queimado pela prata encheu o templo. Ela sentiu, então, algo dentro do peito. Um latejo fundo, como se um segundo coração despertasse. A luz respondeu à violência antes mesmo que ela pudesse escolher. E, no meio do caos, quando um soldado avançou por um ângulo que nem Serafine conseguiu prever, Elara fez a única coisa que podia fazer. Ela se jogou para frente, direto contra a vampira, direto contra o impossível. E foi assim que tudo começou. O choque foi inevitável. Elara se jogou para frente num impulso desesperado, tentando afastar Serafine do golpe que vinha por trás. Só queria empurrá-la, desequilibrar o soldado, sobreviver mais alguns segundos. Mas em vez disso, acertou o rosto da vampira. O tempo pareceu desacelerar. Serafine virou o corpo para protegê-la. Elara tropeçou na própria capa. As mãos se agarraram à armadura da vampira, buscando apoio. O soldado errou o golpe por um fio. E, no meio desse desequilíbrio estranho, o inevitável aconteceu. Os lábios de Elara encostaram nos de Serafine. Não foi um beijo planejado. Não foi romântico. Foi choque, susto, medo, contato demais em espaço de menos. Só que o mundo não viu assim. No exato instante em que as bocas se tocaram, a coisa adormecida dentro de Elara acordou de vez. Uma luz brutal explodiu do peito dela, subindo pela garganta, queimando a língua, incendiando o ar entre as duas. Não era fogo, não era magia comum. Era algo antigo, cru, misturado à própria carne. O templo inteiro foi engolido por um clarão dourado. Os soldados gritaram, cegos. A prata esquentou nas mãos deles como ferro no braseiro. Tochas se apagaram. As sombras sumiram por um segundo. Serafine recuou, surpresa real pela primeira vez naquela noite. Os olhos vermelhos se arregalaram. A pele pálida ganhou um brilho leve, como se a luz tivesse se agarrado nela. Elara cambaleou. A sensação era como engolir um sol quebrado, ao mesmo tempo quente e cortante. Metade bênção, metade ameaça. O que você fez? A voz de Serafine saiu rouca, quase um sussurro. Elara tentou responder, mas a garganta queimava. Sentia o gosto de metal na boca, como se tivesse mordido lâmina. Levou a mão aos lábios. Viu, sob a luz morrendo, um pequeno fio de sangue brilhando. Não só dela. O clarão foi recuando, deixando o templo em meia escuridão de novo. Algumas pedras no chão ainda pulsavam com reflexos dourados, como brasas que se recusavam a apagar. Os soldados, espalhados pelo salão, tremiam. Alguns tinham marcas de queimadura onde a luz tocou. Outros, com os olhos lacrimejando, pareciam não enxergar direito. O sacerdote estava ajoelhado, mãos no peito, choque estampado no rosto. Não, ele murmurou, a voz falhando. Isso não é possível. A luz, nela e na vampira. Os soldados olharam para Serafine. A vampira ainda segurava Elara pelo antebraço. E por um momento, algo impossível brilhou na pele dela. Um reflexo suave, quase sagrado, como se a luz se recusasse a abandoná-la. Um dos soldados recuou, fazendo o sinal do sol no peito. Isso é profanação, sussurrou. Luz e trevas misturadas, no mesmo beijo. O medo é mais rápido que a razão. Um único soldado, mais jovem, largou a espada.
Virou-se e disparou em direção à saída. "Eu vou contar ao Alto Conselho", gritou, a voz esganiçada ecoando pelas pedras. "Vou avisar a capital. Eles precisam saber o que essa humana fez." Serafine fez menção de ir atrás, mas Elara mal conseguia ficar de pé. O corpo dela ainda vibrava, como se a luz estivesse procurando por onde escapar. "Deixa", ela murmurou, sem saber de onde veio a coragem de falar com aquela calma. Eles iam saber, cedo ou tarde. Ela mesma não entendia o que tinha dito. Mas a verdade é que, naquele momento, Elara já sentia. Não existia mais volta. O sacerdote ergueu o rosto, olhos arregalados. "Heresia", sussurrou, encarando Elara como se fosse um presságio ambulante. Uma humana que acende a luz beijando uma vampira. Isso não é milagre. É blasfêmia. Serafine rosnou baixo. "Toque nela e eu arranco sua garganta." O sacerdote vacilou. Aquilo não fazia sentido. Vampiros não protegiam humanas. Humanos não explodiam em luz ao beijar monstros. Nada naquela noite obedecia às regras. E quando as regras quebram, quem está no poder escolhe como reescrevê-las. Naquela mesma madrugada, muito longe dali, os sinos da capital humana começaram a tocar. 1, 2, 3 toques graves. Não era chamado para a missa. Não era alarme de incêndio. Era o som reservado para apenas uma mensagem: heresia confirmada. Salões dourados, vitrais coloridos, colunas altas refletindo a luz das lamparinas. No centro, o Alto Conselho da Luz ouvia, em silêncio pesado, o relato do soldado que sobrevivera ao templo. Ele tremia ao falar. "Eu vi com estes olhos. A humana tocou a criatura, e a luz saiu dela como se fosse um altar vivo. E a vampira brilhou também. Nem a prata conseguiu alcançá-la." Os conselheiros se entreolharam, inquietos. Um deles, mais velho, acariciou a barba branca, pensativo. "Nome da humana." "Elara Vossen, Excelência." O soldado respondeu. "Filha menor da casa Vossen. A que foi enviada para o norte, para sua segurança, quando os boatos sobre profecias começaram a circular. O silêncio que se seguiu não foi de dúvida. Foi de confirmação. Eles já tinham ouvido aquele nome antes." Um outro conselheiro, o rosto marcado por cicatrizes antigas, falou com amargor. "A mesma Elara citada nos fragmentos da profecia da aurora, não é? A que mistura o sangue do sol com o beijo da noite. Achamos exagero dos antigos. Parece que subestimamos." O sumo sacerdote inclinou a cabeça. "O povo tem medo da escuridão", disse calmamente. "Mas teme ainda mais aquilo que não entende. Se essa história se espalhar sem controle, vão achar que a luz favorece vampiros. Que a noite pode ser abençoada. Isso é veneno." Ele olhou ao redor, medindo cada rosto. "Temos 2 opções: esconder ou transformar em exemplo." Ninguém defendeu o silêncio. Um conselheiro bateu o punho na mesa. "Que seja exemplos, então. Declaramos Elara Vossen herege máxima da luz. Marcamos seu nome com sangue. E qualquer criatura, humana ou não, que a abrigar, será inimiga do sol." O soldado engoliu seco. "E a vampira, Excelência?" O sumo sacerdote fechou os olhos por um instante, como se fizesse um cálculo frio. "Vampiros são monstros. Sabemos como lidar com monstros. Mas uma humana que acende a luz fora do nosso controle. Isso é muito mais perigoso." Ele se levantou. "Espalhem a mensagem por todas as cidades. Elara Vossen beijou a escuridão e traiu a luz. A partir de hoje, não é mais filha de nenhuma casa. Não pertence a lugar nenhum. Ela é caça." E, enquanto as ordens eram registradas, sinos menores começaram a tocar em diferentes bairros da capital. Vozes ecoavam em praças, tavernas e templos. Por decreto do Alto Conselho, Elara Vossen é declarada herege. Seu sangue vale ouro. Sua captura, redenção, sua morte, serviço à luz. Muito longe dali, sem saber de nada disso ainda, Elara lutava para manter os olhos abertos.
Serafine a apoiava com um braço, conduzindo-a para fora das ruínas. A luz dentro dela parecia ter se acalmado, mas deixara um rastro. Veias discretamente douradas perto da garganta. Um brilho estranho no olhar. Eles vão atrás de você, Serafine disse, sem rodeios. De nós. Elara tentou rir, mas a voz saiu fraca. E você? Perguntou. Vai me matar antes ou depois deles? Serafine a encarou por um longo momento, olhos vermelhos, frios, mas, pela primeira vez, sem desprezo. Ainda não decidi, ela respondeu. Só sei de uma coisa. O mundo vai queimar por causa desse beijo. E eu quero estar perto para ver. O que nenhuma das duas imaginava é que havia uma terceira força ouvindo tudo isso e se preparando para escolher um lado. E não era humana, nem vampira. Era a própria fortaleza viva de Valquíria. Valquíria não era um castelo, era uma ameaça. Vista de longe, a fortaleza vampírica parecia ter sido esculpida numa montanha de ossos negros e ferro antigo. As torres retorcidas cortavam o céu como presas, e as janelas estreitas pareciam olhos observando qualquer um que se aproximasse. Elara nunca tinha visto nada assim. Amparada por Serafine, a vampira do beijo proibido, ela sentia cada passo pesado sobre a ponte elevada. Abaixo, um abismo tão fundo que nem o próprio eco se arriscava a responder. Mas o que mais incomodava não era a altura, era a sensação clara de estar sendo examinada. A pedra sob seus pés vibrava, leve demais para ser imaginada. A fortaleza está te sentindo, Serafine murmurou, sem olhar para ela. Valquíria é viva, não gosta de desconhecidos, muito menos de humanos. As portas principais se abriram sozinhas, sem toque, com um gemido longo, quase ofendido. O salão interno era escuro, iluminado apenas por chamas azuladas que não produziam calor. A arquitetura era toda de linhas orgânicas, como se a própria construção tivesse crescido, não sido construída. Elara sentiu o arrepio subir pelas costas. Cada coluna parecia levemente torta na direção dela. Cada sombra parecia acompanhá-la com o canto do olho. "Por que você me trouxe aqui?" ela perguntou, a voz mais rouca do que pretendia. Serafine manteve o olhar à frente. "Porque, depois do que aconteceu no templo, não existe lugar neutro para você. Se ficasse entre humanos, seria queimada. Se caísse nas mãos de outros vampiros, seria entregue como troféu. Aqui, pelo menos, você tem uma chance." Chance. De quê? Serafine não respondeu. Talvez porque, no fundo, nem ela sabia ainda. No trono de Valquíria, a rainha esperava. Ela era tudo o que as histórias diziam, e ainda assim, menos monstruosa do que Elara esperava. A rainha de Valquíria parecia mais uma estátua antiga do que uma criatura viva. Pele tão pálida que quase refletia o azul das chamas, cabelos longos, escuros, caindo como um manto líquido pelas laterais do trono, e olhos rubros cheios de um cansaço antigo demais para ser medido em anos. Mas o que mais chamava a atenção não era a beleza fria, era a presença. Era como estar diante do próprio coração da fortaleza. Se ela decidisse, Valquíria inteira pareceria desmoronar só para obedecer. Então, a rainha quebrou o silêncio, a voz baixa, mas ecoando por todo o salão. "Esta é a humana." Elara tentou se manter firme, mas as pernas ainda doíam. A luz dentro dela, adormecida desde o templo, se remexeu como quem sabe que está debaixo de um olhar perigoso demais. Serafine deu um passo à frente. "Elara Vossen", apresentou, sem rodeios. "A humana que o Alto Conselho acaba de declarar herege. A que explodiu em luz ao me beijar e sobreviveu." Os murmúrios ao redor cresceram. Vampiros se alinhavam nas laterais do salão, armaduras escuras, rostos impassíveis. Alguns franziram o senho, outros riram baixo, incrédulos. Um ou outro apertou mais forte o cabo da arma, como se a simples ideia fosse uma afronta. A rainha inclinou levemente a cabeça. "Você sabe que o nome dela já corre entre humanos como maldição?" Nó perguntou,
sem desviar os olhos de Elara. A que beijou a escuridão e traiu a luz. Nossos informantes confirmaram há poucos minutos. Serafine não pareceu surpresa. Era questão de tempo, respondeu. Elara engoliu em seco. Eles já sabem? Murmurou. Sabem o suficiente para ter medo, a rainha disse. E o medo, minha cara, é a arma favorita de qualquer reino que se diz sagrado. Ela se recostou no trono, estudando Elara como se analisasse um objeto novo. Elara Vossen, repetiu o nome, saboreando cada sílaba. Herdeira menor de uma casa humana sem grande peso político. Pelo menos, até alguns velhos papéis começarem a ser relidos. Um conselheiro vampiro aproximou um pergaminho antigo, linhas quase apagadas pela idade. A rainha passou os olhos por ele, com o tédio de quem já leu aquilo muitas vezes. Profecia da aurora, murmurou. Quando o beijo unir o sangue da luz e o da noite, a primeira chama quebrará o muro entre os mundos. Poético demais. Sempre achei exagerado. Ela abaixou o pergaminho. Até hoje. Elara sentiu o estômago virar. Eu não... começou. Mas a rainha levantou uma mão, pedindo silêncio. Não estou interessada no que você acha que fez ou deixou de fazer. A voz dela era calma, cruel na medida exata. O mundo não é movido pelo que é verdade. É movido pelo que é dito. E no momento, o que está sendo dito é que você é um erro da luz, algo que nunca deveria existir. As chamas do salão pareceram crescer. Humanos têm medo do que não controlam. E quando têm medo, atacam. Se eles acreditam que a luz pode sair do controle, vão tentar apagá-la. A fortaleza tremeu levemente. Elara fechou os olhos por um instante. Sentiu, sob as botas, uma pulsação, como um coração batendo no fundo da pedra. Valkyria estava reagindo à conversa. A fortaleza a aceitou. Uma voz grave soou à esquerda. Elara virou o rosto. O general Kyle Vor, pai de Serafine, observava-a com atenção predatória. Ele tinha o tipo de presença que enchia um campo de batalha sem precisar dizer uma palavra. Armadura completa, ombros largos, cicatrizes visíveis no pescoço, olhar afiado. Ela entrou aqui viva. Ele continuou. Se Valkyria não a quisesse, já teria fechado as pontes, ou a esmagado. A senhora sabe. A rainha não negou. Não estou questionando a fortaleza, respondeu. Estou questionando a utilidade. Ela se inclinou para a frente, o olhar cravado em Elara. Veja bem, humana. Para nós, você pode ser duas coisas. Um risco ou uma arma. Serafine endureceu levemente o maxilar, mas não falou nada. A rainha continuou. Se a profecia estiver certa, seu beijo abriu uma porta que nenhum lado sabe como fechar. Humanos vão te caçar para te queimar. Alguns vampiros vão querer te oferecer em bandeja, para negociar paz. Outros vão tentar te usar para multiplicar essa luz estranha em nosso sangue. Um sorriso fino cruzou os lábios dela. A questão é, quem vai usar você primeiro? Elara sentiu o peito apertar. Até poucas horas atrás, ela era só uma jovem tentando obedecer à família e sobreviver a uma guerra que não escolheu. Agora, de repente, era moeda, ameaça, chave e problema ao mesmo tempo. Eu não quero ser nada disso, ela disse, a voz baixa, mas firme. Não quero ser arma de ninguém, nem da luz, nem da noite. O salão pareceu prender o ar. Por um instante, a rainha ficou em silêncio. Então, para surpresa geral, soltou uma risada breve. Sem alegria, mas genuína. É exatamente por isso que é perigosa, afirmou. Pessoas que não querem poder costumam usá-lo de forma imprevisível. As chamas tremeram, como se rissem junto. Foi então que as portas do salão se abriram com força, sem nenhuma mão tocando nelas. Um mensageiro entrou apressado, ajoelhando-se a poucos passos do trono. Minha rainha, ofegou. Notícias da fronteira sul. As cidades humanas já começaram a se mover.
Foram vistos estandartes da Ordem do Sol, e à frente deles... Ele hesitou. A rainha estreitou os olhos. Fale. À frente deles... cavalga uma mulher com a insígnia Vossen. Ela queima estandartes da noite em cada vila por onde passa e convoca caçada sagrada em nome da luz. Dizem que é irmã da herege. O nome veio como uma lâmina. Marianne. Elara sussurrou, o coração disparando. Minha irmã. Os vampiros trocaram olhares rápidos. A rainha se recostou no trono de novo, como se estivesse vendo, enfim, o tabuleiro completo. Excelente, murmurou. A luz manda uma irmã para matar a outra. O drama sempre ajuda na hora de escrever a história oficial. Ela voltou o olhar para Elara. Sua irmã se tornou o rosto da caçada. Você, o alvo. E nós, se formos inteligentes, escolhemos como usar essa tragédia. A fortaleza vibrou mais uma vez, forte o bastante para que Elara quase perdesse o equilíbrio. Valkyria parecia inquieta, como se estivesse esperando uma decisão. E a rainha estava prestes a tomar uma... O salão inteiro parecia prender o ar. Elara ainda sentia o chão vibrando sob as botas, como se Valkyria, a fortaleza viva, estivesse impaciente. A rainha de Valkyria observava tudo em silêncio, montando o quebra-cabeça dentro da própria cabeça. Humana herege. Profecia antiga. Beijo proibido. Irmã fanática liderando uma caçada. Aquilo não era só azar, era oportunidade. Chega de contemplação. A rainha disse, por fim, endireitando a postura no trono. Está na hora de decidir o destino da nossa convidada. Convidada. A palavra soou estranha, pesada. Os vampiros se agitaram nas laterais do salão. Alguns queriam sangue, outros queriam usar Elara como moeda. Outros, simplesmente, não queriam problemas com humanos. Kael-Vor, o general, deu um passo à frente. Minha rainha, começou, a voz firme. Se a humana é mesmo a chave da profecia da aurora, deixá-la solta é correr o risco de ela cair nas mãos da Ordem do Sol. Se for usada por eles, podem tentar voltar a luz contra nós de um jeito que nem imaginamos. Ele lançou um olhar rápido para Elara. Não havia ódio ali, havia cálculo. Eu recomendo que a mantenhamos sob guarda. Treinamos o que ela é, entendemos os limites da luz no corpo dela. E, se necessário, ele hesitou um segundo. Apagamos a chama antes que queime o mundo inteiro. Elara sentiu o estômago gelar. Era assim que a viam, não como pessoa, mas como fogo que tinha data de validade. Serafine, até então calada, apertou os dedos no cabo da espada. A senhora sabe, ela disse, dirigindo-se à rainha, que, se entregarmos Elara aos humanos, ou simplesmente a matarmos, eles vão transformar isso numa história de vitória. Vão dizer que a luz os guiou, que derrotaram um erro do sol, ganham força política, ganham um mártir, ganham justificativa para vir com tudo contra a fronteira. O olhar da rainha se voltou para ela. E qual seria a sua proposta? Serafine Kael Terris perguntou, usando o nome completo, o que sempre significava teste. Serafine inspirou fundo. Mantenha Elara aqui, sob sua guarda, sob meus olhos. Deixe que eu a treine, que eu entenda o que essa luz faz com sangue de vampiro. Se for risco, eu mesma corto a garganta dela. Se for arma, teremos algo que a Ordem do Sol não tem como prever. Um murmúrio percorreu o salão. Treinar a herege, transformar a humana em algo novo. Elara encarou Serafine, incrédula. Você está falando de mim como se eu fosse um objeto, disse, a voz carregada de uma raiva cansada. Uma lâmina que você afia e quebra quando não servir mais. Serafine virou o rosto para ela. Você acha que não é isso que humanos fariam? Rebateu. A diferença é que, aqui, você pelo menos sabe qual é o jogo. Os olhos de Elara arderam. Eu não pedi poder. Não pedi profecia. Não pedi para...
A voz falhou um instante. Beijar você. Alguns vampiros riram baixo. Serafine não. A rainha levantou uma mão e o salão silenciou como se alguém tivesse apagado todos os sons. Elara Vossen, ela disse, cada sílaba clara. Você foi declarada herege pela luz. E, a partir desta noite, será declarada, convidada sob custódia em Valquíria. Ela fez uma pausa. Isso significa que você não é nossa prisioneira comum, nem nossa aliada plena. Está num fio de lâmina. Viva porque é útil, observada porque é perigosa. A fortaleza estremeceu, como se aprovasse. Serafine será responsável por você. A rainha continuou. Se você fugir, se você trair, se você perder o controle, a culpa será dela. E o castigo ia também. Serafine não vacilou. Eu aceito. Elara arregalou os olhos. Você é louca, sussurrou. Se algo acontecer comigo, você morre junto. Serafine deu um meio sorriso sem humor. Bem-vinda ao equilíbrio de forças, humana. Agora, se você cair, eu caio. Então vou ter bons motivos para garantir que você não morra fácil. A rainha se levantou do trono, descendo 2 degraus, aproximando-se o suficiente para que Elara sentisse a presença esmagadora que vinha dela. Vou ser clara, Elara Vossen, disse, sem rodeios. Você não é uma hóspede de luxo, é uma aposta. Se provar que consegue controlar essa luz sem enlouquecer, talvez possamos usar você para quebrar os escudos da Ordem do Sol, para atravessar fronteiras de fé, para abrir feridas onde a luz se acha intocável. Os olhos vermelhos da rainha brilharam. Se falhar, não se preocupe. Não deixaremos que caia nas mãos deles. Nós terminaremos a história por aqui. Elara sentiu a luz dentro do peito pulsar em resposta. Não sabia se era medo, raiva ou algo novo nascendo ali. E se eu disser não? Ela perguntou, a voz quase um fio, mas corajosa. Se eu me recusar a ser arma? A rainha inclinou a cabeça, como quem admira um animal selvagem. Então você vai descobrir que, entre luz e noite, o não raramente muda o destino. Só muda o quanto dói. Valquíria tremeu de novo, mais forte. Como se a fortaleza aprovaria qualquer decisão que mantivesse aquela chama estranha por perto. Enquanto isso, muitos quilômetros distante, do outro lado da fronteira, a noite não era menos tensa. As chamas de dezenas de fogueiras iluminavam o campo improvisado da caçada sagrada. Estendidas ao vento, dezenas de bandeiras exibiam o símbolo do sol, atravessando uma sombra, uma mensagem clara. A luz não teme a noite. No centro do acampamento, um estandarte queimava devagar. Era o estandarte de Valquíria. Marianne Vossen observava o tecido negro sendo consumido pelo fogo com os olhos fixos, duros. Ela era tudo o que o Alto Conselho queria mostrar ao povo. Postura firme, armadura impecável, o símbolo da luz brilhando no peito, cabelos presos num coque severo, expressão de fé inabalável. Ao redor dela, soldados e fiéis escutavam em silêncio. Minha irmã escolheu a escuridão, Marianne disse, a voz projetada, treinada. Ela beijou a criatura que juramos destruir. Ela acendeu uma luz fora do templo, fora do controle da ordem. E fez isso não por engano, mas por fraqueza. As chamas estalaram, como se a noite reagisse. O Alto Conselho a declarou herege. Eu a declaro. Tarefa pessoal. Os olhos dela tinham um brilho febril. Não descansarei enquanto Elara Vossen não for trazida à luz, morta, ou ajoelhada diante do sol. Alguns soldados ergueram as armas, vibrando. Outros apenas assentiram, com respeito. Um sacerdote ao lado de Marianne deu um passo à frente. E quanto aos vampiros de Valquíria? Perguntou. Nossos batedores dizem que a fortaleza se mexeu, que algo despertou lá dentro. Marianne não hesitou. Que venham. Ela olhou para o horizonte escuro onde se escondiam as torres de Valquíria. Quanto mais monstros tentarem protegê-la,
maior será o exemplo quando cair. Ela ergueu a mão. A partir de hoje, esta não é só uma patrulha. É uma caçada sagrada. Cada passo nosso em direção à fronteira será uma sentença. Cada vampiro abatido, uma oferenda. Cada sinal da minha irmã, um rastro que nos leva à purificação final. O vento soprou, espalhando faíscas pelo campo. Por um segundo, uma faísca maior subiu alto demais, desenhando no ar uma forma que lembrava uma chama dourada, cercada por sombras. Mariene estreitou os olhos, tomada por uma mistura de devoção e vingança. "Espere por mim, Elara", murmurou, baixo demais para os outros ouvirem. "Se a noite te tomou, eu mesma vou arrancar você de lá, nem que seja em pedaços." De volta à Valquíria, nas profundezas da fortaleza, Elara foi conduzida por corredores que pareciam mudar de forma a cada curva. Serafine seguia à frente, passo firme. "Então é isso?" Elara perguntou, tentando acompanhar. "Você me treina, me estuda e, no fim, ou eu viro arma, ou viro cadáver." Serafine não diminuiu o passo. "Por enquanto, é simples assim", respondeu. "Se quiser viver, aprenda rápido. A luz dentro de você não é só sua, é de tudo o que te quer e do que te teme." Elara apertou os punhos. "E você?" insistiu. "Quer me usar ou me salvar?" Serafine parou. O corredor à volta delas pulsou levemente, como se a fortaleza estivesse curiosa pela resposta. A vampira olhou por sobre o ombro, os olhos rubros encontrando os de Elara. "Ainda não decidi", admitiu. "Mas sei de uma coisa. Se o mundo vai queimar por causa desse beijo, eu quero estar perto do fogo. E por bem ou por mal, ele está dentro de você." Ela virou-se de novo e continuou andando. Elara respirou fundo, sentindo a luz latejar quase como resposta. Medo, raiva, iam escondido no fundo. Um germe perigoso de poder. Ela não sabia se sobreviveria à caçada, à irmã, à rainha, à fortaleza viva. Mas uma coisa, no fundo, ela já entendia. A partir daquela noite, Elara Vossen deixava de ser a humana que beijou a vampira errada, para se tornar a primeira chama da guerra entre luz e noite. E aquilo era só o começo.